Ao longo da história da humanidade, as pessoas sempre buscaram melhorar suas armas e armaduras em um contexto de guerras constantes. Conforme a tecnologia avançava, os conflitos tornavam-se maiores e mais devastadores. Apesar de sua natureza violenta, a humanidade nunca teve a capacidade de se autodestruir, pelo menos até 70 anos atrás, a Segunda Guerra Mundial. Pela primeira vez, trouxe o que se tornou o maior elemento de dissuasão, a bomba nuclear. A humanidade controlava o poder de sua própria aniquilação em um Armagedom atômico. Nos anos 1950, a era de otimismo nos Estados Unidos, marcada pela chamada excepcionalidade americana. Famílias suburbanas, cercas brancas, jantares em lanchonetes e uma nostalgia do pós-guerra simbolizavam um tempo que parecia feliz. Essa época passou, a Guerra Fria acabou e o medo do comunismo diminuiu. Mas, e se aquela mentalidade e cultura nunca tivessem desaparecido? E se a tecnologia tivesse continuado a se desenvolver? Mas o medo do comunismo e a atmosfera dos anos 1950 persistissem até o século XXI e além. Bem-vindo ao mundo de Fallout. Essa série de jogos baseia-se em uma história alternativa, em que o mundo seguiu um caminho muito mais sombrio, resultando em um holocausto nuclear. No universo de Fallout, a guerra nuclear foi apenas o fim de um capítulo da história humana, dando início a outro em meio aos escombros. Mesmo com a destruição da sociedade e o mundo irradiado, novas facções surgiram, e a humanidade encontrou novos motivos para se confrontar, agora em um mundo habitado por mutantes e criaturas bizarras. No universo de Fallout, o lema é a guerra. A guerra nunca muda. Os jogos da franquia Fallout se passam em uma linha do tempo alternativa que diverge da nossa após a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1950 e 1960. Para evitar conflitos internos, os Ipleuseua reorganizaram-se em 13 comunidades, ou Commonwealths, que ficavam acima dos estados, mas abaixo do governo federal. No entanto, essas comunidades competiam entre si, enfraquecendo o país como um todo. Na mesma época, enquanto o medo do comunismo, a ameaça vermelha, tomava conta, a União Soviética enfraqueceu e foi substituída pela China como o novo inimigo global do Ciberchabiua. Com o esgotamento dos recursos globais, especialmente o petróleo, as tensões aumentaram. Em 2051, os Ipleuseua acusaram o México de desestabilizar a fronteira e invadiram o país, enquanto a Europa, enfrentando crises semelhantes, mergulhou em guerras pelos recursos do Oriente Médio. Essas guerras pelos recursos culminaram no uso de armas nucleares em cidades do Oriente Médio. O medo de uma guerra nuclear global levou os EUA a criarem o projeto Safe House, responsável pela construção dos abrigos conhecidos como Vaults. Esses abrigos seriam refúgios em caso de guerra nuclear. Em 2066, a China invadiu o Alasca para obter petróleo, dando início à Guerra Sino-Americana, um conflito de uma década que moldou o universo de Fallout. Essa guerra incluiu avanços tecnológicos como a criação das armaduras de combate, Power Armor. Porém, em 2077, o confronto atingiu seu ápice. No dia 23 de outubro, começou a Grande Guerra, uma troca de ataques nucleares que durou apenas 2 horas, mas devastou o mundo. Os Vaults e a verdadeira face do enclave. Embora os Vaults fossem apresentados como refúgios, seu verdadeiro propósito era realizar experimentos sociais, psicológicos e físicos nos sobreviventes. Por trás desse plano estava o Enclave, uma organização composta pela elite americana, que usava os recursos para proteger a si mesma. Seu objetivo não era salvar a população, mas se isolar e, eventualmente, recolonizar a Terra ou outro planeta. Facções no mundo pós-apocalíptico. Após o colapso, novas facções surgiram. Nova República da Califórnia, NCR. Inspirada na antiga democracia americana, é uma das maiores nações Legião do de pós-guerra, César, mas tornou-se Estado imperialista e autoritário, seus liderado por domínios. César, que unificou tribos pela força e pelo medo. Irmandade do Aço. Um grupo militar que prioriza a preservação da tecnologia,
vendo-a como a chave para a reconstrução do mundo. Enclave, uma organização que se considera a verdadeira sucessora do governo americano e busca eliminar os mutantes, os sobreviventes irradiados. Essas facções lutam pelo controle de um mundo fragmentado, enquanto pequenos vilarejos e tribos ainda predominam em muitas áreas. Esse é o fascinante e sombrio universo de Fallout, onde a humanidade tenta sobreviver em meio aos escombros de sua própria criação.